Um filho, ele olha para o pai sempre com muito orgulho e sempre querendo fazer aquilo que o pai faz, né? Só lembro que ele tinha sempre uma rotina, que ele chegava em casa, tirava o calçado, aí a gente tinha uma gatinha, ele passava o pé assim na barriga da gatinha e almoçava com a gente. O seu Aderbal, ele herdou muita coisa do seu Hugo. Não, o seu Hugo sempre foi um homem assim, eu diria do bem, né? Sempre foi um pacificador, ele nunca quis nenhum ambiente turbulento, ele evitava esse tipo de coisa. Ele gostava que se resolvesse as coisas sempre tudo com muita calma, né? Também sempre foi um homem muito trabalhador e que sempre foi família também. E isso deu uma base muito boa para essa geração que está hoje aqui. Em meados, mais ou menos, de 75 para 76, né, o transporte estava muito ruim, que o pai trabalhava com transportadora, né? Tinha caminhão. E aí ele queria inventar alguma coisa pra gente. Optou por montar um beneficiamento de arroz. Como ele no passado trabalhava com compra e venda de arroz em Curitiba, né? Tinha um pouco de experiência na área. A maior fonte de renda era o beneficiamento de arroz, né? E a transportadora era para escoar essa produção para o Nordeste, que era o nosso principal foco de vendas. Tanto eu quanto os meus irmãos, a gente cresceu praticamente dentro da empresa, porque morávamos aqui do lado. E o meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, então ele sempre estava vindo aqui na empresa, tanto no horário comercial quanto no horário fora do expediente, por causa do recebimento do arroz, das classificações, do controle de tudo, que era tudo ele que fazia, ele e meus tios, né? Quando possível, vinha até a estaque aqui junto com ele, para ver como tudo funcionava, para ver os caminhões que a gente gostava muito, para ver o processo de beneficiamento do arroz. Tudo aquilo, quando a gente era pequeno, parecia mágico, né? E eu sempre lembro de ele trabalhar bastante, vinha com arroz para casa, tinha mania de cheirar o arroz antes de comer, porque pelo cheiro ele sabia como é que estava o arroz, a qualidade do arroz. Eu entendia tudo de arroz, porque eu comecei lá de baixo. Eu era balanceiro, eu era o cara que tirava umidade, eu era o cara que fazia classificação, eu fazia de tudo. 4 anos de idade eu já tenho lembrança de estar vindo aqui com ele, de ver ele saindo de casa vestido com um macacão, que ele gostava de fazer toda a parte da mecânica. Mas no começo era tudo manual, né? Tudo no feijão, né? Meu início na estaca foi em dia 2 de janeiro de 1986. Comecei com o seu Hugo e depois com os 3 filhos dele, né? O Aderbal, o Ariberto e o Fernando. Primeiro eu ali, aí em seguida, quando o galpão estava quase pronto, o Beto saiu lá da Copal e veio trabalhar junto. O Fernando era mais novo, que eu na época eu tinha 16 anos, o Fernando tinha 13 só. Aí a gente forçou ele a trabalhar no escritório. Todo mundo gostava de fazer força, mas ninguém gostava de escritório, ninguém gostava de ficar parado, né? Durante 13 anos eu fiquei ao lado do Fernando, né? E os outros 2 irmãos, o Ariberto, que é o Beto, né? E o Aderbal, que é o Deba, eram gestores de produção, né? O pai sempre era um cara assim, sempre dizia assim, ó, tem que diversificar a coisa. A gente não pode ficar só num ramo, porque se dá uma crise, tá todo mundo só naquilo ali. E nós éramos em 3, né? E aí mais pra frente foi mudando o nosso foco. E aí o pai começou a ver o ramo têxtil evoluindo, o pessoal ganhando mais fácil. Em 1991, então, nós montamos a Aradef. Aradef, que é a R de Ariberti, a D de Aderbal e a F de Fernando. De repente, a gente viu que necessitava de uma tinturaria. A princípio, a nossa tinturaria ela foi criada para suprir uma necessidade da Aradef, que era uma outra empresa familiar que nós tínhamos. Nós começamos a tinturaria com 4 máquinas de tingir, um secador, uma calandra de acabamento e uma hidroextratora. Quando a gente começou o tingimento, como é que funcionava? O cara ia lá, pegava uma peça, ele tingia, deu uma manchinha aqui, tava tinto. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vi um negócio muito artesanal, vamos supor assim, falando, né? Eu meio que me perdi um pouco no começo, porque eu insisti naquele trabalho a facão ainda, achar que não, qualquer um, porque o cara tinha vontade de trabalhar, ia dar certo. Mas não era assim. Hoje, depois, não, começou, não, eu quero pano com tanto de gramatura,
com isso ou com aquilo, não podia ter uma manchinha. Não. Então começou a evoluir, né? Aí depois é que a tinturaria, assim, a gente foi mudando, diversificando a coisa toda, né? Aí eles foram crescendo também, né? O Ricardo, a Suzana. Tenho um irmão mais velho e ele iniciou trabalhando na empresa muito cedo, e o meu irmão mais novo também já vinha para a empresa junto com meu pai. Comecei a trabalhar aqui mais ou menos com uns 13 anos de idade. Eu comecei fazendo aquilo que meu pai fez no início, né? Trabalhando na balança, fazendo classificação de arroz. Quando eu comecei aqui na Stac, no arroz, a tinturaria já existia, mas o meu foco ainda era o arroz. Posteriormente, só que então eu fui para a tinturaria. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar na empresa. Daí comecei mais no setor, auxiliando o setor administrativo, lançando nota, coisas bem básicas assim. E uma coisa que ele sempre nos cobrou, que nós estivéssemos trabalhando e estivéssemos estudando, independente do que fosse. Mas que o sonho dele era que a gente estivesse aqui dentro, junto dele. Eu estudava de manhã e vinha trabalhar de tarde. Aí, quando eu me formei no colégio, eu optei por fazer um curso na área. Então, tinha o curso de Química Têxtil na FURB, em Blumenau. Eu optei por fazer esse curso para estar na empresa agregando um pouco mais ainda. Fomos partindo por intermédio do Fernando, né? Vou fazer um loteamento, construção civil também. A Stac Incorporações, a construtora, né? Tava todo mundo junto ainda, era uma sociedade. Foram abrindo esses leques, né, na empresa. E depois, quando chegou em 1998, o seu Hugo Stac chegou para mim e disse: Walter, vamos ver um jeito de separar esse patrimônio para todo mundo sair bem. Eu era o cara que eu não queria. Eu só sabia trabalhar só em produção. Escritório, meu Deus, né? Não me falava em escritório que eu não detestava, né? O negócio era trabalho, né? Eu me lembro da empresa... Na verdade, as 3 empresas trabalhando meio juntas, assim, ainda. O arroz, a Aradef e a tinturaria. E aí eu peguei esse processo de divisão, né? E o seu Hugo abriu mão das cotas dele para todos os filhos, para eles irem tocando a vida deles. Com um contrato, tá, da gente pagar ele por mês e tal. Ficou como um conselheiro, na verdade, né? Mas ele sempre era muito preocupado. Ele passava quase todos os dias na minha sala e perguntava: como estão os rapazes? Estão indo bem? E aí eu fiquei com a tinturaria e fiquei com o beneficiamento de arroz junto. O Beto ficou com a Aradef e o Fernando ficou com a construtora e com uma loja de ponta de estoque na época. A partir de 99, juridicamente falando, essas empresas foram abertas, né? De forma que cada um tocou a sua empresa desde lá, então. E hoje estou aqui com os filhos do Soderbaum, né? É o Ricardo, o Germano e a Suzana. Aí eles entraram junto, né? Começaram a pegar junto. E aí comecei a trabalhar no laboratório da tinturaria mesmo. Aí a tinturaria já começou a andar por si só. Então a gente começou na época a fazer análise de mercado, começamos a viajar, começamos a ouvir um pouco mais os nossos clientes, começamos a ouvir um pouco mais os nossos fornecedores para ver que direção que nós iríamos tomar. Porque antes era muito focado na necessidade específica de uma empresa e agora a gente estava aberto para um mercado a nível nacional. Então tivemos que mudar o nosso foco, tivemos que correr atrás de tecnologia, de investimento, mas também de inteligência para fazer o negócio certo, para fazer a aposta certa. A empresa saiu daquela forma artesanal, né? Aquela forma muito familiar de lidar, por uma forma mais profissional, né? E o arroz foi ficando muito ruim. Aí eu sempre queria, né, assim, eu para parar o arroz, eu digo, enquanto o pai está vivo eu não vou parar, né? Eu me lembro de ele há muito tempo já falar que o arroz estava muito difícil. E como a tinturaria estava se destacando muito, então isso ficava cada vez mais evidente, de que o arroz era mais uma questão pessoal, assim, da gratidão, assim, de tudo veio dali, então como é que eu vou fechar uma coisa que foi o início de tudo, sabe? Me deu tantas oportunidades. E parar com uma coisa e começar outra, sempre por mais assim, o arroz não dá mais. Só que aí dizer assim, eu vou parar com isso aí, não, faz 30 anos.
de trabalho, de conhecimento, né? Quando fez exatamente 30 anos, aí eu resolvi de parar, ninguém acreditava que eu ia parar. Nós vendemos tudo, né? Quebramos uma boa parte e ampliamos a tinturaria. Hoje nós temos mais ou menos de 230, 250 colaboradores direto, né? Hoje eu sou responsável pela parte produtiva aqui na empresa, né? Pela parte de gerência, atendimento de cliente, atendimento de fornecedor, cuido da parte dos investimentos, cuido da parte da tecnologia. O Germano ele já é focado mais na parte de manutenção, de compra desses insumos. Também faz alguns trabalhos externos em alguns outros negócios do meu pai. E a Suzana, então, ela ficou mais focada na parte laboratorial, na parte de custo, na parte da qualidade. Eu acho que é prazeroso demais trabalhar, assim, eu sinto bastante orgulho. Para mim, segunda-feira é o melhor dia de trabalho, porque eu sei que eu vou ter uma semana pela frente, que eu vou conversar com o cliente, eu vou ver o meu pai, eu vou ver minha família. Chego de manhã, dou um beijo no rosto do meu pai, abraço meus irmãos, a gente conversa, toma um café junto, começa o nosso dia. E depois vamos aos nossos afazeres e o nosso negócio é prazeroso porque ele é dinâmico, ele tem muita informação, muita tecnologia, a moda, né, em si, ela é muito viva, né, com cor brilhante, com tecido, caimento, toque, feiras. Sempre inovando, buscando cada vez mais qualidade no produto, buscando um maior cuidado com os nossos funcionários, para que eles tenham orgulho de trabalhar aqui, de fazer parte da nossa história. Hoje o nosso diferencial na tinturaria é entregar um produto com qualidade e num tempo muito pequeno. Porque hoje a gente tem bastante maquinário sobressalente, para que a gente consiga essa velocidade no processo, no acabamento, e para que o cliente ele consiga se programar o mais rápido possível, porque a indústria hoje ela se modernizou ao ponto do que o que é pedido hoje eles querem para amanhã. A moda é muito rápida, não é mais como antes. Hoje a gente tem 4, 5, 6 coleções num ano, então esse tempo ele conta muito e ele faz toda a diferença no cliente final. É o que a gente fez, assim, ó, diversificando até, trabalhando com produtos diferenciados, né, que foi o caminho. A gente no começo pagou caro, né, para chegar onde chegou, mas deu certo, né? Hoje a coisa está rodando bonitinho. Então o nosso foco foi buscar artigos diferentes, trazer aquilo que era muito dificultoso de fazer, que era caro de produzir, mas que agregava um valor final e que agregava uma qualidade excelente ao produto. E a gente sempre correu atrás disso. Começamos na época com a viscose. Foi muito dificultoso no começo porque era uma fibra nova, quase ninguém no mercado tinha domínio dessa fibra. Fomos investindo nela, capacitando o pessoal, melhorando o maquinário, adaptando o maquinário, até conseguir chegar a fazer o produto que era desejado por nós e pelo cliente. Depois passou a onda da viscose e veio a poliamida, a nova tecnologia que está no mercado hoje, aí, principalmente na área fitness. O fato de a gente ter sempre o nosso pai do nosso lado, junto com a gente, nos fez ter mais coragem para inovar, para estar buscando pessoas novas, mais tecnologia, arriscar em fazer algo diferente, não o básico, que é o que todos faziam. Como a gente, né, por ser mais jovem, tem a cabeça um pouco mais aberta, eu acho que a gente arriscou um pouco mais nesse sentido e deu muito certo. Bom, assim como o meu pai, né, confiou em mim, no Beto, no Fernando, eu também hoje estou passando para os meus filhos, né? Da mesma forma, né? Confiando neles, né? Querendo que eles evoluem, né? E tem um amor ao que fazem aqui dentro, né? Eu e os meus irmãos sempre tivemos uma relação muito boa. Eu acho que cada um sabe o seu lugar aqui e a gente sempre teve muito respeito um pelo outro. Acho que isso faz tudo dar certo. E a gente foi uma família sempre muito unida, né? E a gente consegue trabalhar com uma harmonia muito boa aqui dentro. Logicamente eu sou o mais velho, mas eles têm muito respeito, né? Eles sabem da experiência que eu tenho aqui e eu respeito eles no setor que cada um deles trabalha, naquilo que eles fazem. Eu sei que cada um deles está dando o melhor de si. Tenho um amor muito grande por isso aqui. Não é meu, mas eu trato como se fosse meu e tenho o maior zelo de que isso sempre vá muito bem, obrigado. Eu acho que só deixar bem claro a gratidão que eu sinto pelo nosso pai, por ele ter dado essa oportunidade de a gente seguir esse caminho junto com ele
que a gente... Mãe! Tudo que eu tenho hoje, eu consegui através do trabalho aqui na Stac, né? Então, eu tenho gratidão por isso também, né? E com certeza eu realizei todos os meus sonhos, passei por muitas dificuldades pessoais aqui também, e sempre fui bem amparado pela empresa, né? Então, é isso aí. Faz parte da minha vida, né? Não consigo imaginar a minha vida sem estar aqui, agregando no que eu posso e compartilhando de toda essa transformação junto com meu pai e os meus irmãos. Então, acho que todo pai tem esse orgulho de passar para o filho uma coisa assim, não, vocês vão tocar, vão dar continuidade àquilo que o pai de vocês fez, né? É muito importante isso aí, né? Se quiséssemos ter escolhido por estudar para fazer outra coisa, poderíamos. Logicamente que ele deu essa liberdade a cada um de nós. Mas a vontade dele era que nós continuássemos aquilo que meu avô começou. Que tivéssemos essa sucessão como ele teve. Do meu avô para ele, dele para mim. E é um desejo que eu tenho ainda hoje de que essa sucessão ela continue com meus filhos, né? Logicamente, isso só vai acontecer se for da vontade deles. Mas o desejo de pai é que aconteça isso. Pai, eu quero dizer que eu sinto muito orgulho de ti, de tudo que tu conquistou e a forma como que tu ensinou a gente a prosperar e a oportunidade de estar caminhando junto contigo e transformando essa empresa. Só agradeço a toda a família Stac, né, pela confiança, os 38 anos. A gente em algum momento pode ter falhado também, mas eu sempre saio de casa para fazer um bom trabalho. E é isso aí.